Correr uma maratona abaixo de 4 horas, talvez esse também seja o seu objetivo, é o objetivo de muitos corredores. Aqui você vai ter que correr mais ou menos aí 42 km na casa dos 5,40, mais ou menos por aí de ritmo. É muito difícil, mas é possível. E nesse vídeo eu vou te mostrar duas coisas extremamente importantes para você conseguir esse objetivo. A primeira delas é qual é o volume semanal, quantos quilômetros você precisa correr por semana, eu vou te mostrar coisas bem estruturadas. E o segundo é quantas vezes por semana é interessante que você corra para atingir esse objetivo. E eu vou dividir esse vídeo em dois. Primeira parte, a gente vai falar sobre, eu vou mostrar alguns estudos e eu não vou trazer a parte chata, tá? Vou lá no filé e vou te mostrar só os números que realmente importam. E depois eu vou mostrar como interpretar esses números e como aplicar isso na prática. Inclusive, eu até separei lá 13 semanas para 2 níveis de atleta e eu vou mostrar para vocês semana a semana quantos quilômetros, quantas vezes por semana correr. Então vai ficar bem legal, tá? Tá bem completo, fica até o final que eu tenho convicção de que pode te ajudar bastante. Eu quero começar esse vídeo te mostrando esse artigo aqui. Por que ele é interessante? Ele analisou as últimas 16 semanas de preparação para maratona de mais de 119 mil corredores. Isso mesmo, 119 mil corredores. E ele analisou 151 mil maratonas. Isso quer dizer que alguns corredores aqui até analisou duas vezes, né? Duas provas diferentes desse cara. E olha só que então é extremamente robusto, né? Muita informação. E olha só que interessante, separei essa tabelinha aqui pra gente ver. Dá uma olhadinha na linha de tendência entre os caras que correm muito rápido e os caras que correm um pouquinho mais devagar. Então o pessoal que faz entre 2 horas e 2 horas e meia chega a ter uma média nas últimas 16 semanas de 107 km. Quem faz acima de 4 horas tem uma média de 37 km. Percebe a diferença? Teoricamente, o que está nos mostrando aqui é que quem corre mais tende a desempenhar melhor. Claro que entre os 107 e o 37 a gente tem vários outros números. Pensando em sub 4 horas, o que está mostrando aqui são 42 km numa média semanal das últimas 16 semanas. Um pico de volume ali de 48. Esse pico de volume aqui, eu vou mostrar para vocês que talvez não está tão correto assim, mas eu já vou explicar o porquê. Quando a gente olha os dias, a frequência, né, quantas vezes por semana esses caras correm, você também vê uma tendência. O cara que corre mais, 5,6 vezes por semana, é o cara que desempenha melhor, diferente do cara que faz lá abaixo de 4 horas, acima de 4 horas, desculpa, ele faz mais ou menos aí 3 vezes e pouquinho de frequência semanal. Então a gente percebe uma coisa muito clara aqui. Para desempenhar melhor, você precisa correr mais frequência e mais volume. Isso teoricamente vai te trazer um melhor resultado. Agora, quando a gente amplia um pouquinho o pessoal lá que fez entre 3 horas e 30 e 4 horas, olha só o que a gente vê aqui, eles separaram por quadrantes, tá? Os autores eles analisaram o Strava desses atletas e dividiram por 4 semanas. Então, semanas 16 a 13, semana 12 a 9, semanas 8 a 5 e semanas 4 a 1. Só um disclaimer aqui para você entender um pouquinho melhor, porque fica um pouquinho confuso. A semana 4 a 1 é a semana que antecede a prova. A semana 16 a 13 é a semana mais longe da prova, tá? Eu só falo isso porque pode ficar um pouquinho confuso. Quando a gente olha a semana de 8 a 5, é a semana com maior volume semanal acumulado, né? Então a gente tem lá que nessas semanas eles fizeram um volume médio de 48 km. Qual que é o problema quando a gente olha esse número aqui? Dá a entender que o cara fez 4 semanas de 48 km. Não é bem assim, porque geralmente num bloco de 4 semanas você tem ali uma semana de transição. Então você pode progredir 3 semanas e ter uma semana de transição, onde você baixa o volume de treino. Eu já vi referências aí de 30 a 60% de baixa do volume de treino, a depender de cada caso. Então isso acaba mudando bastante a nossa média. Então só vou mostrar um exemplo para vocês aqui de como a gente pode pensar. Isso não tá no estudo, é só um exemplo para que a gente entenda, tá? Semanas 8 a 5 teve um volume total de 192 km. Pô, Alex, onde que você tirou isso? 48 vezes 4. Vai dar 192, beleza? Agora, olha só se a gente fizer assim, vamos pensar que o cara fez na semana 8, 49 km, na semana 7, 54, na semana 6, 59 e na semana 5 baixou para 30, porque aí ele fez uma transição. Então aí chegou a 192 km, exatamente a média. Então o que eu tô querendo te mostrar aqui? Não necessariamente eles ficaram em 48 km durante as semanas. Teve momentos onde eles subiram esse volume, mas aí a média acabou ficando 48 km, beleza? Entendemos isso? Tranquilo. Agora eu quero te mostrar um outro estudo. Esse estudo fez algo muito parecido do ponto de vista de comparar as maratonas de meia e meia hora, porém aqui eles tiveram um trabalho um pouquinho diferente. Eles pegaram lá 82 corredores e foram analisar, levaram os casos para laboratório, fizeram realmente umas pesquisas, fizeram preencher formulário, então é muito mais completo, muito mais robusto, porém tem muito menos atletas. Lá a gente estava falando em 119 mil, aqui a gente está falando em 82, uma diferença muito grande, mas esse aqui a gente tem um controle maior
sobre os sujeitos. Então olha só, eu vou pedir para vocês olharem ali na coluna onde está 3,5 a 4 horas. A primeira linha vermelha mostra quantas vezes por semana, ou seja, a frequência semanal que esses caras correram, 4,1 vezes. Pô, Alex, mas todas as semanas? Aqui tem uma leve limitação também, porque esses caras aqui chegaram lá mais ou menos 8 semanas antes da prova e perguntaram para os caras, numa semana normal de treino para você, quantas vezes você corre por semana? E aí os caras falaram, numa semana normal, quantos quilômetros você corre por semana? Eles foram respondendo. Então assim, aqui não indica as 16 semanas como no estudo anterior, ele pega uma semana normal de treinos, então tem essa limitação também. Quando a gente olha em quantas vezes por semana os caras correram, como eu falei, 4,1 vezes por semana. Quando a gente olha a quilometragem média, 62,4 km por semana. Isso é interessante, as duas respostas que a gente vem buscando. Mas também dá uma olhadinha aqui na corrida mais longa, que ele indica que a corrida mais longa chegou mais ou menos a 31, 32 km, basicamente por aí. E também ele traz aqui uma informação que eu vou pedir para vocês darem uma olhadinha, porque eu acho isso aqui muito relevante, tá? Olha só, há quanto tempo esses caras correm, em média? Aí você vai ver que esses caras correm há mais de 11 anos. Então a gente começa a ver, se você for analisar pelas colunas, você vai ver também uma tendência. As pessoas que correm mais rápido, fazem maratonas mais rápido, elas correm mais vezes por semana e elas correm um maior volume de quilômetros por semana também. Porém, são as pessoas que correm há mais tempo. Olha só a diferença. Quem corre entre 2,5 e 3 horas, corre há praticamente aí 14 anos. Quem corre acima de 4 horas e meia, corre há 7 anos. É uma diferença muito grande, né? O dobro de experiência, digamos assim. Então, isso aqui são informações realmente muito relevantes que precisam ser consideradas. Mas aqui a gente já começa a ver um padrãozinho, né? Pô, próximo ali de 60 quilômetros é o que os dois estudos estão indicando. Olha, mais ou menos para fazer sub 4 horas, eu preciso fazer próximo de 60 quilômetros e mais ou menos aí 4 vezes de corrida por semana. Então, a gente começa a ter um padrão. Agora, eu quero trazer um exemplo para vocês, porque eu gosto de pensar, beleza, a gente tem ali o que os estudos trazem, a gente vai analisar esses números, mas na prática, como é que a gente faz para realmente aplicar isso? E aí eu trouxe aqui um exemplo de 2 níveis de atleta, tá? O nível 1 e o nível 2. Pô, Alex, mas como é que eu sei se eu sou nível 1 ou nível 2? Muito difícil saber, porque tem uma questão genética que conta também, então tem pessoas que vão correr há 1, 2 anos e já vão fazer excelentes maratonas. Tem pessoas que vão demorar um pouquinho mais para conseguir encaixar essa maratona. Então pode ser uma questão genética, mas também pode ser uma questão de saúde, qualidade, estilo de vida. Uma pessoa que dorme pouco, uma pessoa que se alimenta mal, uma pessoa que tem uma rotina muito acelerada, uma pessoa que não consegue fazer fortalecimento, essa pessoa tem uma desvantagem, ela provavelmente vai demorar mais para fazer uma maratona e quando fizer, a tendência é que o resultado não seja tão bom. Mas se você pega uma pessoa com uma excelente genética, que dorme bem, que treina bem, que faz fortalecimento, se alimenta bem e é super consistente nos treinos, essa pessoa provavelmente vai ser, cara, vai fazer excelentes tempos. Então aqui eu vou te dar 2 exemplos para que você tente se encaixar em um desses exemplos. Beleza? Então vamos olhar aí o nível 1, a gente pensar em 13 semanas. Começa lá na semana número 13, 45, depois 48, depois 50 km e baixa para 35. Por quê? A gente precisa fazer uma transição, não dá para a gente ir evoluindo, seguindo com aumento de volume até a prova. Chega lá no segundo bloco, semana 9, 52, 55, 58 km, baixa de novo para 38, novamente, uma semana de transição. Lá no terceiro bloco, semana 5, 60, 63, 65, baixa para 40 e aí a gente vai para a semana de prova. Ou seja, a semana 2 é a semana pré-prova e aí a semana 1 seria a semana de prova. E geralmente faço ali 2, 3 treinos mais curtinhos para garantir que você vai chegar realmente descansado. Mas você percebe, olha como é que tá a média desses blocos de 4 semanas. 44, 50, 57. Percebe como tem uma progressão dessas médias? E também vai avaliando, se você perceber, a gente não tem um incremento tão grande assim de carga. Então, a probabilidade de lesão nesse tipo de incremento aqui ela é muito baixa. Mas a gente começou essa preparação 3 meses antes da prova. Sendo que antes, provavelmente, esse atleta já vinha treinando 40, 35, 40 e poucos. Então, chegou aqui muito pronto para fazer tranquilamente 45 km. Uma coisa interessante é quantas vezes por semana você tem que correr nesse caso aqui. Minha sugestão, eu gosto que o atleta corra mais vezes, uma frequência maior. Nem que para isso eu tenha que tirar volume de algumas sessões. Então, eu começaria ali, por exemplo, 4 vezes, 5 vezes, 4 vezes. Vai para semana de transição, 3 vezes. Aí 5, 5, 4, 3. Você pode ir brincando com isso. Não precisa fixar exatamente, fixei 4 vezes por semana e vou correr sempre 4 vezes por semana. Não necessariamente, você pode ir, às vezes, incrementando uma vez, às vezes tirando outra, vai depender de como está esse seu planejamento. Eu gosto que o atleta chegue lá no bloco final, conseguindo, pelo menos nessas últimas 3 semanas aí, conseguindo correr 5 vezes por semana. Antes, talvez, ele vá correr 4, mas vai fazendo essa alternância, né? 4, 5, 4, 3.
5, 4, 5, 3. Então você vai brincando com isso, certamente vai trazer um volume, vai agregar um volume do que simplesmente deixar lá 4 vezes por semana, beleza? Então agora a gente vai para o nível 2, já é uma pessoa que sustenta um pouco mais de volume de treino. Então a gente vai ver 50, 53, 55, 35. Segundo bloco, 55, 58, 62, 40. Terceiro bloco, 65, 68, 70. E aí fecha com 40 a semana pré-prova. Você, pô, Alex, mas precisa realmente fazer isso? Porque você mostrou nos estudos antes que os caras chegavam a 60, 60 e poucos. Pois é, mas aquela é a média. Existe um desvio padrão aí para cima e para baixo. Então, eu gosto que o atleta chegue realmente preparado, pensando assim, cara, eu vou fazer essa prova estando realmente preparado. Eu fiz o volume, eu fiz a frequência, fiz o que precisava ser feito. Você chega mais tranquilo, menos ansioso. Então, eu prefiro que você passe um pouquinho na preparação, desde que seja seguro, obviamente, mas você chegue lá realmente muito bem preparado para ter uma experiência muito boa. Na minha opinião, a maratona é uma experiência. Você chegar lá no quilômetro 30, quebrar e ficar sofrendo 12 quilômetros, vai fazer com que você tenha uma experiência muito ruim. Agora, se você chegar realmente muito bem preparado, conseguir correr até o final se sentindo bem, a sua experiência certamente vai melhorar bastante. Antes de ir embora, eu só queria trazer mais um ponto extremamente relevante, tá? Aqui eu tô falando de corrida, eu não tô falando de musculação, porque a gente pode incluir isso como um cross-training. Então a gente sabe hoje que a musculação, treino de força, bastante peso, poucas repetições, isso aqui vai te ajudar demais, tanto na economia de corrida quanto na durabilidade e o tempo para exaustão. Então é bem interessante que você faça isso, você pode incluir esses treinos, porque eles vão agregar demais a sua preparação, vão deixar a sua experiência muito melhor, sem te deixar tão cansado assim. Aqui no canal mesmo tem vários vídeos que eu falo sobre isso, sobre musculação para corredores, e eu mostro exatamente como fazer os treinos. Cara, tem bastante vídeo sobre isso, dá uma olhadinha aqui que eu tenho convicção de que vai ser bem legal. Beleza? Espero ter ajudado, valeu!